Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cláudio Bueno, ele que é arquiteto, discípulo da Fraternidade Branca Universal, xamã crístico e palestrante. E hoje ele vai estar falando sobre Djalkul, o tibetano. Vamos aguardar então o Cláudio Bueno entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde meia fria aqui de São Paulo. Eu estava participando de uma conferência agora há pouco sobre saúde e medicina, falando sobre longevidade. Olha só, que daqui 15 anos para viverem o tempo que a gente determinar, cuidando de tudo, né? Fascinante. Vamos dar boas-vindas ao Cláudio Bueno para que ele possa aí estar compartilhando toda a energia da força do Djalkul, o tibetano. Vamos lá? Hello, Buenicho, cadê você? Ué? Acreditei que você já estava aqui no ar. Vamos lá, vamos começar de novo. Vou te colocar aqui no ar. Não, você já deve estar aí, ó. Eu não posso apertar de novo, senão você acaba sendo cancelado. Boa tarde a todos os amigos que estão aí conosco. Muito obrigada pela sintonia. E vamos todos seguindo o fluxo de Deus. Amanhã eu estou aqui conversando com a querida Karen Zuck, vai falar sobre comunicação verdadeira. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Comunicação significativa. A querida Karen Huck amanhã fala sobre comunicação significativa. E daqui a pouquinho o Bueno deve estar entrando. O Paraná está quente, aproveita por nós, Henrique, porque aqui está bem frio. Na realidade, agora está 22 graus, está marcando, né? Mas a sensação térmica deve ser menos que isso. Mas vamos lá. Bueno, cadê você? Eu vi que você havia entrado, ou será que eu me equivoquei? Vamos aguardar aqui para que a gente possa estar recebendo Cláudio Bueno. Vamos lá. Yes, agora vai dar certo. Essa tecnologia, quando funciona, é maravilhosa, né? Quando não funciona, a gente espera ela funcionar. Simples assim, né? Fazer o quê? Yes, bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, e Tudo você? jóia, graças a Deus. E aí? Tudo em ordem. Dá uma arrumada aqui na história, Vai né? lá, arrume. Já arrumei. É que às vezes sai fora, né? Uma coisa, outra coisa, né? E aí, já falou tudo que tinha que falar aí no começo? Já Fiquei falei. esperando você acionar ele. É você agora. Sou eu? É. Então vamos rezar. O Arcanjo Miguel primeiro. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre, por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios e permitindo-nos que caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias, e fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às nossas falhas. Que o nosso coração esteja sempre ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade. E que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego e nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos e da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Amém.
o Djalku, né? Nós vamos falar hoje sobre o Jalku Djalku, ou tá certo? tibetano? Djalku tibetano. O Djalku, na verdade, ele era chamado de mestre no início, né, das dispensações, e tudo era meio oculto. Ninguém revelava quase absolutamente nada, né? Não sei se você se lembra que as coisas eram tudo mais ou menos velado, tudo mais ou menos em caixinha, Sim. né? Ou conta, ou dado em pílulas a conta gota. Então ele era conhecido como mestre, né? MDK, aquele K do que bom. Ele era conhecido como DK. Na verdade, o DK significava Djalku, mas para as pessoas era muito difícil, inclusive, alinhar os seus pensamentos com os mestres que já tinham sido canalizados. Então, ele era mais conhecido como o tibetano. Uhum. Ficava mais fácil. Em vez de pôr MDK, ficava mais fácil. Mesmo porque todos eles tinham o M na frente, que era de mestre. E alguns tinham MM, que era mestre, né? Moria. Outros tinham MKH, que era mestre Kutubi. E assim, né, tinha mestre, o MR, mestre Racoxe, que era o mestre Saint-Germain. Então, eles tinham uma penumbra de véu na frente que era de muito difícil no início das transmissões e das canalizações, e passando algumas dispensações sobre os estudos, sobre o conhecimento dos mestres, quem era quem. Sim. Então, essa coisa era meio velada. Bom, o mestre de Jalku, na verdade, ele teve a sua última iniciação em 1875. Em 1875. Qual é a última iniciação? Era a quinta iniciação. E ele foi o último. Ele preferiu ficar no final da fila e ser o último dos remanescentes a receber essa iniciação. O mestre de Jalku, o tibetano, ele, na verdade, serve no escritório do mestre Kutubi. Nós estamos naquela coluna ainda do raio dourado. Ele serve, então, no escritório do mestre Kutubi. Né? O mestre Kutubi tem um templo muito bonito e ele tem uma casinha simples, muito humilde, perto do templo, um pouco afastada, assim, alguns quilômetros. Mas eles ficam perto, porque diversas vezes ele é chamado na presença dos mestres, porque ele, entre aspas, é o solucionador das questões dos mestres. Ele é o cara que resolve as pendências, entendeu? Então, quando alguém tem algum problema, chama o Djalku. Chama o Djalku, põe o Ele problema para ele resolve. e fala, meu, o pepino é seu, vai resolver. E ele vai resolver. Ele faz parte das três principais vertentes, vamos dizer assim, Uhum. que dá sustentação aos raios e às colunas. Uhum. Que, na verdade, é o logos, é a hierarquia e é a humanidade. Então, essa trindade, né, de três, ela está sempre funcionando assim como é a chama trina, assim como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tem a questão do logos, da hierarquia e principalmente da humanidade. Ele trabalha nessas três esferas, ou seja, ele trabalha desde o alto da pirâmide até embaixo, fazendo todas as questões que são pertinentes à espiritualidade do planeta e no trabalho dele. Porque, apesar dele solucionar também o problema de todos os mestres, quando está todo mundo meio enroscado, tem outras coisas para fazer, se dá sempre mais trabalho para quem já tem trabalho, porque é ali que as coisas vão ser resolvidas. Se você der trabalho para quem quase não faz nada, dificilmente você vai ver o trabalho efetuado. Então, sempre ele tem o trabalho que é dele, que ele já faz, que ele já recebeu esse trabalho, que nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dele, mas ele também ajuda todos os outros mestres na questão dessas soluções ou dessas pendências. E ele trabalha como a palavra tibetano já especifica de onde ele é,
ele assumiu essa característica e essa presença física que ele tem numa das encarnações que ele teve. Então, ele escolheu a aparência física, como todos os mestres acabam escolhendo uma aparência física, seja de alguma das encarnações, ou seja da última, seja da primeira, mas ele escolheu justamente aquilo que mais ou menos os mestres acabam fazendo. Acabou escolhendo a última aparência física dele, dessa quinta iniciação, que foi a última que ele teve para receber a sua iluminação, a sua ascensão e a sua liberdade. Então, a aparência dele é de um tibetano, é do Tibete. E lá no Tibete, como todos nós sabemos e nós já estudamos, eu não sei se foi numa das vivências nossas ou numa das lives que nós fizemos aqui, porque eu já não lembro mais, que a gente fala tanta coisa e a gente não vai saber o período nem o tempo que foi falado, e isso é só para quem está acompanhando as nossas coisas aqui, né? Todas as semanas, ou assiste depois o vídeo, né? Numa outra oportunidade que tenha. Ele trabalha lá no Tibete, todos nós sabemos que tem a Cordilheira do Himalaia. Sim. E a Cordilheira do Himalaia é, na verdade, vamos dizer assim, a espinha, né? A espinha, a coluna, né? Uma das colunas vertebral, vamos dizer assim, porque o planeta ela tem várias colunas, é diferente do ser humano, que só tem uma, só tem um eixo, que é a coluna vertebral. Mas o planeta ele tem vários. Mas o Himalaia, na verdade, é aonde foi configurado, logo no início da primeira raça e da criação do mundo etéreo aqui, para depois se criar a matéria, foi feito aquele chakra aonde todos nós devemos desenvolver, como eu falei na vivência passada, a respeito do Lorde Maitreya, que é o coração. Então, ele trabalha no Himalaia, pela cordilheira do Himalaia, ele trabalha o chakra cardíaco. Ele trabalha no chakra cardíaco, fundamentalmente dentro do coração, né? Aonde todos nós devíamos estar trabalhando, né? E aí eu me lembro um pouco, né, do julgamento egípcio, né? Eu sempre gosto de relembrar esse fato, porque é onde está ali Osíris, né? Está Ísis, está Horus, né? Tem o Tote que está ali do lado para escrever a sentença, e o réu está chegando acompanhado pela guarda, né? E o réu está chegando para ver se ele vai ser absolvido ou se ele vai ser condenado. E num dos pratos da balança é colocado o coração e no outro prato da balança é colocado uma pena. Se o coração for mais pesado do que a pena, ele é condenado. Se a pena for mais pesada que o coração, ele é absolvido. Nesse caso aqui, nós vamos usar o mesmo exemplo, só que em vez de colocar a pena, nós vamos colocar o cérebro. Então, a gente vai colocar o coração e vai colocar o cérebro, né? Se o coração pesar mais do que o cérebro, praticamente ele não fez uma boa, vamos dizer assim, uma boa jornada, né? Ele vai ser julgado pela jornada que ele fez. Se ele usou, se o cérebro, né, ele tiver uma condição maior do que o coração, aí ele teve uma boa jornada. Ou ele também não teve um bom equilíbrio, uma boa harmonia usando os dois. Mas, se a balança estiver equilibrada, estiver em harmonia, então ele fez uma boa jornada, ele fez uma boa caminhada, porque ele soube equilibrar a mente. Sim. E ele soube equilibrar o emocional. E sabendo equilibrar o emocional e sabendo equilibrar o mental, você certamente está com o seu espírito alinhado, sintonizado e conectado. Sim. Com os seus corpos superiores. Então, ele trabalha praticamente nessa esfera. O tibetano, ou mestre de Jalku,
ele é o ser que mais entende dentro do Logos. Dentro do Logos. Olha que o Logos é um negócio sério, porque a gente está falando do Sanat Kumara, a gente está falando do comando Ashtar, a gente está falando de um monte de seres. Sim. Mas dentro do Logos, ninguém entende mais dos raios ou das hierarquias dentro dos planetas que formam o sistema solar, como ele entende das fraternidades, das irmandades, das escolas de mistério. Ele é um sábio de uma envergadura tão grande que ele é chamado, como eu disse, para resolver os problemas e os pepinos, que o pessoal de lá de cima, às vezes, fica meio encalhado. Já por causa desse conhecimento e dessa sabedoria e dos estudos que ele fez, né? Então, ele, dentro desse organismo, desse patamar, embora ele seja um ser extraordinariamente humilde, e por ser humilde, ele não tem, vamos dizer assim, nenhuma regalia, mas também se faz diferenciado em relação a muitos outros, né? Por essa humildade que ele tem, ele sempre é chamado, inclusive, a participar de vários outros conselhos que existem dentro do Logos, da qual ele não teria as condições de participar se não fosse quem ele é. Mas como dentro da hierarquia todos têm que seguir um determinado ritmo e um determinado postulação às funções do cargo, ele também está sobre essas leis. Mas, embora ele não tenha alcançado o nível para estar, porque não ascendeu ainda as funções e os cargos, em função do que ele é e do que ele representa como um ser, ele é chamado. Então, isso é uma diferenciação única, dentro dessa situação e desse patamar. Então, se nós pensarmos dentro de uma hierarquia, já que ele pertence ao escritório do mestre Kutumi, nós poderíamos dizer que ele está num patamar de instrutor planetário. Sim. Embora não seja. Entendeu? É isso que eu quis dizer com essas palavras. E ele tem um trabalho assim que poucos, muito poucos, têm dentro da nossa fraternidade branca aqui no planeta Terra. Só para você ter uma ideia, ele ainda está escrevendo. Né? Ele ainda está escrevendo, mas ele já escreveu 24 livros. 24 livros junto com Alice Bailey. Então, eles fizeram uma coletânea de 24 livros juntos. E ele ainda está escrevendo para colocar as novas dispensações, as novas formulações, né, para quem está acompanhando o trabalho dele. Né? E de todos os mestres que nós temos, claro, além do mestre Jesus, além do Paulo Veneziano e de alguns outros seres, ele é chamado dentro da hierarquia, dentro da fraternidade, chamado não, ele é visto, né, como um ser, um sacerdote mais cristão do que todos que tem dentro da fraternidade, com exceção daqueles que já são iluminados e são ascensionados, que trabalharam na época do Mestre Jesus, né, que estiveram junto com Jesus, que são ascensionados e são iluminados e que continuam dentro dessa esfera, né, do patamar do cristianismo, né, ou da visão cristã, né, que é do Mestre Jesus, que é o ápice dentro dessa hierarquia. Sim. Então, ele é considerado o maior. Né? Então, em determinados momentos, em determinados trechos, ou em determinados livros, em determinados textos que é dele, as pessoas às vezes confundem um pouco a questão esotérica da espiritualidade com a questão cristã.
veem ele muito mais inclinado para um determinado lado do que para o outro. Sim. Se bem que ele trabalhou muito, né? Trabalhou muito com a Madame Blavatsky. Ele trabalhou demais com ela. E depois ele passou, então, o trabalho, ele apareceu para Alice Bailey, perguntando se ela queria trabalhar com ele, porque dentro da jornada dela, ela teria que fazer alguma coisa dentro da espiritualidade. Ela aceitou, e aí, então, passou-se a ter um trabalho mais efetivo em relação a essa questão dos livros, né? Antes da gente entrar numa coisa mais a respeito do mestre de Jalku, do tibetano, do trabalho dele atualmente, a gente tem que lembrar, e eu não vou falar disso hoje, talvez no próximo mês seria mais condizente a gente estar falando sobre isso, né? Ele é o autor, vamos dizer assim. Ele é autor, né? Ele escreveu, né? Aquela oração que a gente faz pelo menos uma vez por dia e às vezes faz 10, né? É, Que é a grande uma grande invocação. invocação, né? E é Exatamente. a grande invocação, que é justamente a oração que os mestres adotaram para todos aqueles que querem pôr o pé na senda da iniciação, que já são adeptos, né? Ou que já são meio despertos. Né? Veja só, grandes mestres nós temos dentro da fraternidade, dentro da hierarquia e dentro do Logos. Né? Mas foi ele que fez a oração, Sim. que escreveu a oração que a fraternidade branca adotou, que a fraternidade branca adotou para si e que todos nós fazemos hoje em dia. Então, eu dei um preâmbulo mais ou menos do Jalku, né? Porque ele merece toda essa reverência da nossa parte por ser um ser que trabalha muito perto das pessoas que têm uma finalidade muito grande a respeito do trabalho junto ao chakra cardíaco, vamos dizer assim. Assim como foi o Gautama Buda, o Senhor do Mundo, assim como é o mestre Lord Maitreya, como é o mestre Jesus, como é o mestre Kutumi, como é o mestre Lanto, o mestre Confúcio, e nós vamos descendo dentro dessa cadeia que a gente chama do caminho do meio, nessa Sim. coluna que a gente chama o caminho do meio. Bom, ele teve sempre na vida dele alguns parâmetros para que as coisas fossem feitas e realizadas, né? Então ele estipulou uma espinha, né? Como se fosse uma espinha de peixe também, né? Ele selecionou alguns assuntos que ele ia trabalhar com mais tenacidade. Então, como eu já falei anteriormente, ele escolheu a hierarquia do centro cardíaco do planetário para estar presente para esse trabalho, que é justamente a Cordilheira do Himalaia. Lá ele tem o quartelzinho general dele, tem o escritório dele dentro do templo do mestre Kutumi, onde ele faz o trabalhinho dele dentro dessa, vamos dizer assim, chamado caminho do meio. Ensinamentos que ele tem planejado sobre a hierarquia para todos nós. Então ele fez um planejamento desses estudos. Ele falou assim: eu vou fazer um planejamento para que todos saibam como eles devem fazer o trabalho e o estudo. Né? Então, ele organizou isso. Terceiro, ele fez esse trabalho de comum acordo. Ele nunca impôs nada. Né? Ele mostra o trabalho era feito em conjunto e os dois, de uma certa forma, eram colocados no papel, né? Porque
ele, como está no outro plano, e a outra pessoa estava no plano físico, quer dizer, tem que haver esse equilíbrio, essa harmonia do que vai ser passado no momento em que a vida está sendo colocada. Porque se você coloca muito ela futuramente, não adianta eu estar lendo agora, porque eu não vou ter a compreensão do futuro. Sim. A não ser que eu esteja vivendo mais lá na frente, que a minha experiência levou até aquele conhecimento para entender o que está sendo dito e escrito. Então, isso tem que ser feito no seu tempo. E isso foi feito com Alice Bailey nos 24 livros que eles fizeram. Ele tem duas ideias principais que ele coloca nesse trabalho. Depois dessas duas ideias colocadas, todo o trabalho que foi desenvolvido é em cima dessas duas ideias, né? E ele fala que as verdades mais recentes, ele tem, na verdade, 7 pontos que ele colocou essas condições do trabalho dele. No 5º ponto, essas verdades, que são os futuros ensinamentos que estão mais à frente, que eu acabei de falar, eles têm determinados propósitos que nós devemos estudar agora, no atual momento que nós estamos, para que quando esse futuro estiver mais à frente e nós chegarmos nele, que será, vamos dizer assim, o amanhã, nós estejamos com a nossa consciência preparada para o entendimento daquilo que foi estudado e foi lido. E ele coloca, dentro dessa vertente, um estudo grande em cima do ser de que todos os outros seres reverenciam, né? Porque se não fosse esse ser, provavelmente toda essa condição que nós vivemos hoje, né, e já viveram e vai ainda ser vivida, não existiria. Sim. Esse ser, para ele, é o Sanat. O Sanat é o Sanat Kumara. Só que ele, como eu, né, nós dividimos. Então, Sanat seria o 6º assunto, para que a gente entendesse melhor o significado do momento que a gente vive. E o último, o 7º, é justamente Kumara. O que é o Kumara? Da onde veio o Kumara? Né? Porque, veja bem, Sanat, Kumara, são, na verdade, duas coisas como a gente fala. Jesus, Cristo. Mas, na verdade, Jesus era uma coisa, Cristo é outra coisa. E a mesma coisa acontece com o Sanat. Às vezes a gente junta, né, e faz igual com Jesus Cristo. Sanat e Kumara. Não, mas Sanat é uma coisa. Kumara é outra. Então, ele mostra para a gente como que é feito essas distinções nos 7 parâmetros que ele tem. Então, ele começa a questão da hierarquia e do centro cardíaco planetário, falando que teve que ser feita uma reorganização. Essa é a palavra-chave. Teve que se fazer uma reorganização depois que as primeiras dispensações aconteceram. E as novas relações entre nós e a fraternidade, ela teve que se adaptar às condições humanas para que a gente pudesse aplicá-las na nossa realidade. E é o que vem acontecendo, né? Se a gente pegar o senhor Guy Ballard, em 1930, com a presença inicial do mestre Saint-Germain nas nossas vidas, e ver de lá para cá como o mestre se expandiu planetariamente, porque, poxa vida, nós estamos falando de menos de 100 anos, meu Deus do céu. De menos de 100 anos. E o mestre aparece para uma pessoa, essa uma pessoa pega aqueles primeiros ensinamentos e em menos de 100 anos
nós colocamos o mestre Saint-Germain numa esfera que amanhã, até as crianças vão saber quem é. De tal envergadura que é essa energia de reorganização que foi feita. Uhum. E essa reorganização, ela passa por um contexto de disseminação, porque tudo era secreto, tudo era caixinha, né? Tudo era caixinha, né? Você, para ter acesso a alguns livros, algum tipo de pensamento, até para ter uma experiência, uma palestra, um ensinamento de alguém que sabia mais, nossa, você precisava estar num estágio de confiabilidade total para você receber o que era MDK. Senão você não recebia. Você não ia saber que era mestre de Jiaoku. Você ficava com MDK a sua existência, né? E não, eles abriram isso de tal maneira que falou, não, espera aí, não tem escolhido nessa historinha. Todos são escolhidos. Todos têm esse direito, né? E aí a gente passa por uma condição maior, que seria a condição do trabalho. E qual é o trabalho dele, né, dentro dessa reorganização? O trabalho dele é o ensino. É o ensino. E esse é o trabalho dele. Uhum. Então, ele trabalha com ensinamentos, que está dentro do caminho do meio. A questão do ensinamento, da instrução, da clareza, né, da sabedoria, do discernimento, faz parte dessa função que ele desempenha no escritório do português. Então, toda essa parte de ensinamento foi praticamente colocado nas suas mãos. Falava, escuta, o Djalku, todo ensinamento que eles precisam ter está nas suas mãos. É com você. Se vira. O problema é seu. Resolva. Então, dentro dessa reorganização, ele visou praticamente o ensino. O segundo ponto daqueles 7 que eu estava falando, né, aqueles que estão prestando atenção, estão anotando, é justamente o ensino planejado sobre a hierarquia. O ensino planejado sobre a hierarquia faz parte do despertar de cada um quando, na verdade, o seu projeto de reencarnação foi apresentado. Ou seja, ele já está dentro. Uhum. É a mesma coisa de você ir para o colegial e saber que você vai ter lá história, geografia, matemática. Então, quando você vai para o colegial, né, hoje acho que é chamado de ensino médio, meu tempo era científico, não era nem colegial. Né? Eu acho que é ensino médio que chama hoje. Né? Eu não sei. No ensino médio, deve ser. Ou se não colegial, vamos ficar no colegial, você, antes de entrar no curso, você sabe antecipadamente quais são as disciplinas que você vai estudar. Uhum. Então, você compra lá o caderno de 100 folhas, né? Você põe 20 folhas para cada matéria. Antes de você cursar, você sabe. Nesse caso, funciona da mesma coisa. Antes de você entrar fisicamente, você sabe que você vai estudar. Você vai estudar o planejamento de como funciona a hierarquia. Como você vai colocar o pé, né, você estabelece antes da reencarnação. Você também tem o seu planejamento, qual é o momento que o livro vai cair na sua mão, qual é o momento que você vai ouvir uma palestra e aquilo vai chamar a sua atenção e você vai atrás. Seja um curioso, ou seja na busca do despertar. Você, de uma certa forma, você vai pôr o pé nessa situação. Você vai pôr o pé. Não tem como escapar. Por isso que eu digo que amanhã, né, em menos de 100 anos, a maioria do planeta já ouviu ou sabe quem é o Mestre Saint-Germain. No dia de amanhã,
as crianças vão saber quem ele é. O que faz parte já da natureza da própria evolução da humanidade. Claro. Né? O terceiro ponto, que eu já falei um pouquinho a respeito, é justamente o trabalho dele com Alice Bailey, né? Que foi um trabalho totalmente em cima desses ensinamentos, com uma envergadura que foi criada uma coisa que quem quer estudar mais, que quem quer estar por dentro desse trabalho, que é tão bem organizado, que é um funil. Uhum. Você pode estar dentro da Fraternidade Branca. Você pode estudar o que você quiser dentro da Fraternidade Branca. Mas você vai ser canalizado para o trabalho que ele está desenvolvendo. Você vai ter que entrar. Você pode vir de lá de onde você quiser. Eu estudo astronomia. Eu estudo cabala. Eu estudo numerologia. Eu estudo astrologia. Não importa o que você estuda, ou qual é o tema do seu interesse, você vai ser canalizado nesse funil para que você entre para fazer o seu trabalho que é necessário para o planeta. Então, eles tiveram uma ideia de fazer uma escola, que tudo na hierarquia tem escola. Você sai de uma fraternidade, entra numa irmandade, vai para uma escolas de mistério. Na escola de mistério tem uma escola aqui, tem uma escola ali, tem uma escola... Está cheio de escola. O que não falta é escola para você se matricular. E tem uma escola que eles desenvolveram esse trabalho, vamos dizer assim, mais detalhado. Esse trabalho com mais profundidade. Essa escola chama Escola Arcana. Escola Arcana. Então, se você quer saber mais sobre o assunto e o trabalho que todos nós vamos ter que estar engajados nele, vai na Escola Arcana, né? Ou Alice Bailey, ou tibetano, ou de Jalku, não sei como você vai encontrar, mas você procura Escola Arcana. Uhum. Lá vai ter todos os detalhes necessários para que você aprenda qual é o trabalho que vai ter que ser desenvolvido. Ok? Inclusive, ali dá um preâmbulo da natureza do que cada um tem que fazer na busca e nos princípios da vinda do próximo Cristo, que é o Cristo cósmico, que é o Lorde Maitreya, como a gente estava falando. Algumas pessoas misturam o Cristo que vai vir. Alguns acham que esse Cristo é o Mestre Jesus. Outros acham que o Cristo é o Lorde Maitreya, que é o Cristo cósmico. Então, dependendo dos estudos que você está fazendo, né, ou quem estiver estudando, tem que saber em que lado da corrente você vai. Porque dentro das escolas iniciáticas, esotéricas da fraternidade, tem 5 ou 6 escolas que elas comungam pensamentos diferentes. Sim. Né? Então, você tem que saber no qual você vai também se acertar. Você ia fazer alguma pergunta? O Henrique, lá de Curitiba, falou que é ensino médio, e o Antônio Carlos, do Rio, falou que o colegial é até o final da década de 60, segundo grau ao longo da década de 70, e virou ensino médio por volta de 90. Obrigada aí aos nossos amigos. Então, Todo mundo eu participando. chutei ensino médio. Não, eu chutei ensino médio, né? Mas estava certo. Eu acho. Eu não tenho mais crianças na minha família, né? Uma é médica, outra cidadã americana. Eu já estudei na época que era científico, né? Que eu acho que era, que nem ele falou, né? Segundo grau devia ser, né? Então, a coisa é diferente para a gente. A gente não tem muito mais claro, né? Eu sei que tem criança que vai até no ensino, acho que fundamental. Você tem ensino médio, tem ensino fundamental, deve ir do primeiro ano até o... Né? No nosso caso, era do primeiro ao quarto, né? Agora, não sei lá quantos anos deve ter no ensino fundamental, porque eu vejo crianças, que série você está? Eu estou na 8ª. Quer dizer, eu não sei o que é 8ª na minha cabeça, né? Mas tudo bem, vamos lá.
E no quarto quesito dos 7 que a gente estava falando, tem as duas grandes ideias, do qual ele acaba desenvolvendo todo o trabalho que ele fez, que é a existência de um novo grupo, é a existência do novo grupo de servidores do mundo. Ele cria um novo grupo. E dentro desse novo grupo de servidores, a principal função do grupo é trazer a hierarquia para a humanidade de uma forma que esteja dentro desse funil, que é aqueles estudos da escola arcana dentro da vinda do próximo Cristo cósmico. Então, eu penso, né, que todos nós fazemos parte desse novo grupo de servidores do mundo. Sim. Eu já falei uma vez dele, mas eu acho que eu falei numa das nossas vivências de sábado. E esse grupo é um grupo que ele sai dos princípios, vamos dizer assim, de sermos adeptos, passamos e estamos no caminho do iniciado, mas nós já fomos aceitos. É interessante, porque nós já fomos aceitos. Ou seja, nós não terminamos as nossas iniciações. Sim. Mas nós entramos no caminho das iniciações. Então, nós somos aceitos. Saímos do caminho dos adeptos, daqueles que, vamos dizer assim, temos uma curiosidade maior, temos um estudo maior, e passamos para o caminho dos iniciados. Uhum. E, no próximo domingo, nós faremos um ano dentro de um convite do mestre Saint-Germain, naquela vivência que foi feita no dia 29 de maio de 2021, nos convidando a todos, não só os que estavam presentes, mas aqueles que tiveram conhecimento daquela vivência e fizeram aquela vivência, mas principalmente aqueles que estavam lá, ele nos convidou e perguntou se nós aceitávamos fazer parte da Fraternidade Branca. Eu acredito que quem prestou atenção e ali na hora disse um sim, nem que seja mentalmente e para o seu coração, imediatamente foi aceito dentro de uma outra vinculação. Sim. Ou seja, não que você tivesse passado pelas iniciações e já está entrando na Fraternidade Branca. Não. Agora você completa as suas iniciações e a porta da Fraternidade Branca estará aberta para você. Foi nesse sentido que eu interpretei o convite do mestre Saint-Germain. Sim. E, diante disso, naquela mesma vivência, naquela mesma reunião que todos nós estávamos presentes, aqueles que participaram, e se não me falha a memória, nós estávamos em número de 39, se não me falha a memória, ou 49, era uma coisa ou outra, que agora eu não tenho o número presente na cabeça, porque eu até pedi para falar, escuta, quantas pessoas estão participando, para ter na memória exatamente, eu tenho anotado em algum canto, depois eu posso ver, né? Porque eu tenho todas as anotações das vivências, mas eu quase não uso aqui nas lives. É que nós temos, vamos dizer assim, a confiança naquela oportunidade e a permissão de ter passado para ele que ele pudesse usar do nosso eu superior para que ele tivesse influindo de uma forma mais categórica dentro das realizações manifestas das nossas ações no dia a dia. Porque ele pede isso na vivência. Eu posso usar o eu superior de vocês? Ele, humildemente, nos pede isso. E a gente fala conscientemente. Sim, de uma forma mental e de uma forma sentimental. A outra grande ideia que ele teve foi a questão da declaração do Cristo nesse trabalho dele
para nós ajudarmos na preparação da vinda. Quer dizer, ele não quer fazer isso sozinho. Ele teria condições. Ele podia pegar um grupo pequeno de pessoas escolhidas, né, inspiradas divinamente, prepará-las, né, e falar assim, olha, é o seguinte, nós vamos preparar a vinda do próximo Cristo cósmico. E eu vou dar todas as coordenadas para vocês e cada um vai fazer a sua parte. Como se nós estivéssemos montando um quebra-cabeça. Não. Ele pega, abre isso de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, escandalosa, né, e fala o seguinte, pessoal, eu quero todo mundo empenhado nesse processo. Eu quero a humanidade nesse processo. Não é a fraternidade apenas. Eu quero a humanidade dentro desse processo. E todo mundo começa a fazer parte desse processo à medida que estuda, à medida que vai tendo consciência do que é esse processo, começa a fazer a preparação. Começa a ser um colaborador na preparação da vinda. Esteja ele aqui ou acolá, para onde ele vai. Porque você sabe que a influência, depois que se vira luzinha, que nem você fala, é interferir no processo de quem ficou. Porque o processo ele tem que ser realizado fisicamente. Sim. Que se fosse para ser realizado espiritualmente, a coisa era um estalar de dedo. Né? Eu imagino que o grande criador de tudo e de todas as coisas, ele daria um estalo no dedo assim e falasse assim, eu quero isso. Pá! Estaria instalado imediatamente, pela força da manifestação e da criação que ele tem. Né? Mas não. A coisa, ele falou, meu plano é que na materialidade ela seja efetivada. Que a consciência e o trabalho seja feito no físico. Né? Vamos assim, no último degrau, na base do último degrau, para que vá subindo a escada de Jacó. Então, as duas ideias dele é formidável, porque ele pegou, vamos dizer assim, caminhos que não são paralelos, mas que se entrelaçam entre eles, e eu uso sempre a figura do DNA, né? Que, na verdade, ela é uma torção, né? Porque, na verdade, ele não se cruza nunca, mas quando você vê num plano bidimensional, parece que eles se interlacam um lado com o outro, mas não, né? Porque nós estamos vendo ele no bidimensional. Quando a gente começa a ver ele espacialmente, a gente vê como alguma coisa assim, como se a gente pegasse aqueles filmes de máquina fotográfica antiga e desse uma torcida nele, né? Então, eles entrelaçam entre si de uma forma magnífica, né? E nós todos, como, vamos dizer assim, servidores do novo grupo, né, de servidores do mundo, nós temos uma responsabilidade, essa que é a verdade. Nós temos uma responsabilidade e nós temos junto toda a hierarquia e a energia espiritual, principalmente, ele fala de 5 ashrams que nós temos, dos quais os 3 principais que nós temos conhecimento são os ashrams que estão fluindo através de Shiva, através de Vishnu e através de Brahma. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Você veja que quando a gente está na Índia, né, eu falo, escuta, eu queria ir no templo do Brahma. Ela fala, pô, tem um lá no norte, tem um lá no sul, tem um lá no leste, tem um lá no oeste. Não tem tantos. Não tem tantos. Mas se você falar assim, eu quero ir no templo do Shiva, parece que em cada esquina tem um. Parece que em cada esquina tem um. Por quê? Porque a divisão dos raios é feita em cima dessa energia. Ou seja, o raio rosa, que é o terceiro raio de característica, mas, na verdade, depois engloba
vamos dizer assim, mais 4 raios de aspecto. Então, precisa ter mais difusão de templos e de acharas a respeito dessa energia, porque tem um contingente de pessoas que está passando por essas energias no planeta muito maior do que nas outras duas. Sim. Então, se você entra na coluna do meio, que é o caminho do meio, a sua participação dessa influência dos ashas, ela tem que ser sobre Vishnu, Sim. sobre Lakshmi. Então, você pega essa energia para fazer esse trabalho, mas sofre influência de todos os outros 2 e mais os outros 2 que a gente ainda não tem conhecimento a respeito deles. Uhum. Lembrando que os mestres estão envolvidos nessa questão toda que eu falei. Mestre Elmória, mestre Lante Confúcio, mestra Rovena, mestre Serapis Bey, Hilarion, mestra Nada, e eu vou falar o mestre Saint-Germain, mas o mestre Saint-Germain já está numa outra condição, como eu quero estar sempre colocando. Porque nós já temos um outro Chohan para o 7º raio, que é a Madame Mercedes. O Saint-Germain está num outro patamar. O Saint-Germain, ele assume, vamos dizer assim, o Mahashonato, ele é o Mahashohan planetário. Ele está dentro da visão do 3º raio como Espírito Santo. Então, ele está numa outra visão dentro dessa hierarquia. Mesmo porque ele é um avatar, ele tem que estar nesse lugar, ele não pode estar em outro. Né? Bom, aí, no 5º ponto, ele fala sobre as verdades mais recentes, que são os ensinamentos que estão mais presentes, que ele quer que a gente saiba. O primeiro deles são os ensinamentos sobre Shambhala. Ele quer que a gente tenha uma visão maior do que é Shambhala. A gente tem que estudar o que é Shambhala, qual é a natureza de Shambhala. Mesmo porque Shambhala está no Himalaia. Então, como o trabalho é feito dentro do chakra cardíaco, ele tem interesse que todos saibam qual é esse coração, do que é o coração, qual é o caminho do meio. Aí ele fala sobre os ensinamentos do novo discipulado. Você veja que ele vai destrinchando a espinha. Ele vai destrinchando a espinha, né? Que é sobre os ensinamentos. Depois, o terceiro é o ensinamento sobre os 7 raios. Tem gente que ainda não chegou lá. Ele quer que a gente bata isso. É um trabalho que nós fazemos muito bem com a Sloane. Sim, quando ela dá o curso. Aliás, está começando um novo curso, quarta que vem, dia 1º de junho, justamente sobre os mestres da Fraternidade Branca. Pois é, então foi oportuno, né, ter falado sobre esse tema também, porque é um trabalho que a gente faz tão bem com a Sloane, e todas as pessoas que estão nos assistindo, que ainda não conhecem bem, e a Sloane é uma pessoa que, além de ter todo o conhecimento que ela tem a respeito, ela tem detalhes que às vezes até a gente não sabe, de tão os estudos que ela tem a respeito dos 7 raios, ela chega a detalhes em comentar cada um deles. Então, quem não fez, não perca o curso da Sloane, por favor, porque é uma maneira de já entrar de sola, de não ter que ficar lendo. Arruma um caderno, arruma uma agenda e anota tudo. Se puder gravar, até grava. Eu não sei como é que são feitas as aulas, mas grava. Bom, a quarta parte desses ensinamentos todos é um ensinamento, pasmem, sobre astrologia. Aí entra o nosso Albano, que é o nosso astrólogo, que diversas vezes tem dado curso a respeito de algumas condições astronômicas, como eclipse, né, solar ou lunar, né, a questão de você ler o mapa natal corretamente. Ele quer que nós entremos profundamente nisso, porque ele diz que as estrelas falam muito para nós, mas nós não conseguimos entender o que elas falam. Sim. E, através da astrologia, nós vamos entender melhor o que elas querem dizer para nós e o momento que nós estaremos vivendo. É verdade.
Deixa eu falar uma coisinha. Só respondendo para quem está perguntando, o curso da Sloane é no Zoom, todas as quartas-feiras, das 7h30 da noite às 9h30. A mensalidade é R$ 80. Vocês têm todas as diretrizes aí nas nossas plataformas. Começa o próximo curso, tem duração de 3 meses. O próximo curso começa no dia 1º de junho, que é quarta que vem. Bueno, você tem 4 minutos. Amanhã eu estou aqui com a Karen Huck, que ela vai falar sobre comunicação significativa. Pois é, eu não tenho condições. Não tem. Não tenho condições. Eu não tenho, porque eu ainda estou lá no 5º ponto. Eu sei. Eu tenho no 5º ponto, eu estou destrinchando o 5º ponto e eu ainda tenho que ir para mais 2 depois. Não, depois, na próxima semana. Mas o certo, não tem como continuar isso não aqui, tem, não tem, menos, porque não, porque aí o Instagram não grava, eu tenho que deixar registrado tudo que é feito. Vontade do senhor mestre Saint Germain, do senhor chefe ali, ó. Vai lá, Bueninho, 3 minutos. Porque 3 Mensagem minutos, final. Mas eu estava lá no quarto, né, ensinamento sobre astrologia, depois vem informações ou conhecimento a respeito do novo grupo de servidores. Lembrando que esses servidores do mundo, quando a gente coloca servidores do mundo, é o mundo, portanto, é um mundo globalizado, é um mundo internacional. Nós temos irmãos em rede no planeta, que fazem parte desse novo grupo. O 7º desse parâmetro é o ensino da nova religião que ele está colocando. E o ensino da nova religião que ele coloca é principalmente em cima dos 3 principais festivais. O Festival de Ares, que é a Páscoa, o Festival de Touro, que é o Vesac, e o Festival de Gêmeos na Lua Cheia, que é a Azala. Mas ele ainda diz que ele quer colocar Vesac como um festival e uma comemoração planetária em todos os países, em todos os lugares do mundo, para fazer parte do calendário humano. Muito bom. Só que para isso nós teríamos que reverenciar também os 9 festivais pequenos. Ele chama esse de 3 grandes. 1 minuto. Ele chama de 3 grandes e chama os outros de 9 menores, que são feitos também na lua cheia. Continua a semana então, que vem. Tua mensagem final, em meio minuto. A minha mensagem final é o seguinte: quem quer estudar bastante, tenta ler o livro Instrução Pode Ser Encontrada em Os Raios e as Iniciações. Né? É um livro bom, que quem não leu ainda, leia. A instrução pode ser encontrada. Tudo isso que eu falei, né? Nos livros Os Raios e as Iniciações, do mestre tibetano ou do mestre de Jalku. Gratidão. Obrigada, gratidão. Namastê, família Pax. Continua semana que vem, hein?